nós devemos concluir o capítulo Sofrimento no Além-Túmulo, que foi iniciado na semana passada. Vamos ver aqui a introdução do livro Cartas de Paulo, comentadas por Emmanuel. Capítulo 12, versículo 2 de Romanos. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas, dor e sacrifício, aflição e amargura. São processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada, vivendo nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Então, aqui nessa reflexão, Emmanuel nos convida a pensar sobre algo invariável, a lei do progresso, da evolução. É preciso avançar em todos os aspectos, e aqui ele salienta no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Suor exatamente pelo trabalho não só de renovação íntima, mas inclusive o trabalho em termos de estrutura física ou material, aonde nós direcionemos as nossas energias para o campo do amparo, da caridade, do amor ao próximo. Mas também a questão das lágrimas, que dizem respeito aos resgates e à necessidade fomentada pela própria lei do progresso para o crescimento nosso. Então, Emmanuel aqui, ele nos convida a esse início de reflexão. E depois ele acrescenta: dor e sacrifício, aflição e amargura. São processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Só na doutrina espírita que nós aprendemos que, mesmo durante a nossa encarnação na Terra, a percepção da dor, do sofrimento e das dificuldades como instrumento de crescimento pessoal e espiritual. Porque fora do sem sentido, ou tendo muitas vezes uma origem unidirecional, e não para o crescimento e a evolução da criatura. É na doutrina espírita que nós vamos assumindo a total responsabilidade sobre tudo o que nos acontece, de tal maneira que espinhos, dificuldades, doenças e problemas passam a ser vistos não como instrumentos de tortura ou de dor apenas, mas reflexos ainda da misericórdia divina para que nós erremos menos e resolvemos as questões do nosso passado, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Vejam que coisa surpreendente. Quando nós direcionamos com vontade para o despertamento espiritual nosso, todas as experiências que a gente passa na Terra ou fora da Terra servem para a ampliação da nossa visão espiritual. Antes, quando estávamos distanciados desse trabalho de renovação, ao toparmos com situações desagradáveis, sempre achávamos elas como algo sem sentido e que poderia ser dispensado da nossa caminhada evolutiva. Mas agora, com a visão mais elastecida pela doutrina espírita, nós não vemos assim. Todas as situações, circunstâncias, dificuldades, problemas, tudo pode ser trabalhado numa perspectiva positiva e de crescimento espiritual para nós. É isso que a maturidade espiritual agora
nos abre a possibilidade. Vivendo nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Nessas linhas finais, Emmanuel fecha esse argumento quando especifica que essa interação nossa com a espiritualidade elevada significa atuação no campo do serviço incessante. Aqui colocado como até sinônimo de plenitude e de felicidade. Porque é assim que é nos mostrado através das atividades, serviços e ações da espiritualidade benfeitora fora do corpo físico. Os espíritos do bem expressam a sua felicidade, o seu estado íntimo de harmonia e de paz, pelo serviço que prestam a outros necessitados. Isso nós agora já aprendemos, mesmo durante a nossa encarnação. Então, o tema de hoje é sofrimento no além-túmulo, na fase de conclusão, e possivelmente concluir também o próprio livro Plenitude. O próximo livro que nós estaremos estudando na série psicológica de Joana de Ângeles é o de número 4, que é Momentos de Saúde e Consciência. Esse livrinho fininho, as mensagens são bem fáceis e representa a continuidade na série psicológica do livro Plenitude. Então, o próximo será Momentos de Saúde e Consciência. Vamos então para o primeiro slide de hoje, que trouxemos a partir do último que analisamos na semana anterior, para fazer uma ligação de esclarecimento. Ninguém pensa em morrer para libertar-se. Caso não se libere antes do fenômeno de alterações biológicas pelo processo da morte. A ilusão que se permitem os indivíduos, conceituando a vida como um acidente biológico, é a grande responsável pelos disparates que lhe engendram dor e sofrimento. O início desse slide, fazendo aqui algumas considerações diferenciadas da semana passada, se refere à temática que é estudada relativo ao suicídio. Ninguém pensa em morrer para liberar-se, caso não se libere antes do fenômeno de alterações biológicas pelo processo da morte. Aqui Joana de Ângeles nos chama a uma reflexão profunda, que é aquela na qual, mesmo durante a nossa encarnação, a partir do despertamento da nossa consciência, da percepção da vida sob os prismas reais que são os espirituais, nós já adestramos possibilidades de interação espiritual profunda, mesmo durante a encarnação, de tal modo que já nos possibilite a superação de condicionamentos, vícios, hábitos puramente temporários e materiais, aonde mesmo tendo as próprias necessidades físicas e orgânicas para satisfazer, não nos sentimos mais planificados com o aproveitamento delas. Não nos causa, então, mais impacto desgastante, muito menos objetivos de vida maior, a pura satisfação de necessidades físicas. Aspiramos e já interagimos com vibrações, com espíritos e com realidade espiritual real, que já é um treinamento de habilitação, aí sim, de conscientemente estarmos trabalhando o futuro afastamento que nós iremos ter do próprio corpo físico. Tem um livro de Divaldo Pereira Franco, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que recomendamos muito a respeito disso. É o livro Temas da Vida e da Morte, onde são feitos diversos aprofundamentos sobre aquilo que é possível
realizarmos, mesmo durante a encarnação, em termos de desprendimento, de ter foco e objetivos que transcendam puramente a experiência física ou corporal, porque isso de fato já estabelece de forma antecipada uma espécie de desencarnação consciente. Dizemos espécie porque nesse livro Temas da Vida e da Morte é colocado como sendo a própria experiência humana, mas não mais tão submetida aos desgastantes atendimentos de necessidades instintivas e puramente físicas. A pessoa já começa a alimentar-se, a gastar tempo e interesse em valores que estão fora da realidade puramente material. É como resultado direto daquela citação do apóstolo Paulo, que oportunamente aqui já citamos, quando ele diz em uma de suas cartas: o que os olhos não viram, o que os ouvidos não escutaram, aquilo que não desceu para o coração do homem, é aquilo que Deus guardou para aqueles que o amam e que respeitam as suas leis. Ali o apóstolo Paulo já fazia menção a toda uma realidade transcendente que merece nossa atenção e cuidado, mesmo durante a encarnação. Sobretudo quando nós vamos atingindo uma fase de maturidade espiritual, aonde passamos a perceber que a satisfação puramente de necessidades físicas não nos causa plenitude. Na verdade, quando estamos despertando níveis de consciência mais profundos em nós, a pura busca dessas satisfações que antes poderiam ser até todo o objetivo da nossa vida, passam a perder de fato importância e significado. É esse ponto aqui. Por isso, continuando aqui no slide, a ilusão que se permite aos indivíduos, conceituando a vida como um acidente biológico, é a grande responsável pelos disparates que lhe engendram dor e sofrimento. Então vejam, essa perspectiva do materialismo, que a grande massa da humanidade está envolvida durante a encarnação, não só causa dor e sofrimento durante a encarnação, continuarão a causar dores, tormentos, ansiedades e dificuldades após a desencarnação. É por isso que nós temos que resolver essas questões agora, não é quando desencarnar. Na verdade, as pessoas que se permitem estreitar a sua percepção da vida puramente à realização das coisas no mundo material, elas entram no plano espiritual com as mãos nos bolsos, porque não tem valores para interagir com a realidade espiritual. É por isso que em diversas obras de André Luiz é mostrado para nós aqueles quadros de espíritos dormindo dias, meses e anos, por não terem condições nenhuma de interagir com a realidade espiritual da vida. Então, esse trabalho, ele já é para ser feito e de forma eficaz durante a nossa encarnação. Pois não, de hibernação, vamos dizer assim, de sonolência, está dormindo ali, está sonhando, né? Bom é quando está sonhando, né? O problema é que a maioria é tendo pesadelos. Tanto sonhando, com pouco tempo estarão em condições de despertar. O problema maior que leva a essa hibernação, que é colocado naquele livro, Os Mensageiros, entre outras obras de André Luiz, é um nível de consciência de culpa, de perturbação, que redunda em pesadelos para aqueles espíritos que não admitem despertar no plano espiritual. Aí é que está o problema. Porque se estivessem tendo sonhos, estivessem num nível de certa pacificação mental, psíquica, ótimo! Estariam, inclusive, no nível daqueles que, inclusive, a obra mostra, prestes a despertar. Mas o
problema maior é quando por trás tem crimes, vícios, problemas graves que a criatura humana criou para outros e que levam estados de consciência perturbadas para o plano espiritual. Aí é que é o problema. Aí fica naquela sequência de pesadelos, sem despertamento e sem a noção de tempo, né? Que eu fico presente. Né? Exato. E sem entender que desencarnaram. Durante anos, séculos, dependendo do espírito. O que aparentemente nos parece uma coisa absurda, né? Não parece? Mas veja, quando nós interagimos muito com coisas absurdas, passamos inclusive a achar que elas são normais. Se a gente passa muito tempo interagindo com coisas absurdas. Porque, veja, é um absurdo a criatura humana achar que a vida é o corpo e passar toda a sua encarnação voltada exclusivamente para a satisfação das coisas puramente biológicas, como se isso expressasse a vida. Isso é um absurdo, mas a maioria vive assim e deixa de ser um absurdo. Quando a gente começa a ter contato com a realidade do mundo espiritual que a doutrina espírita revela, e há certos aspectos que não causam impacto a gente, mas como é que pode? Como é que pode? Porque a gente não está acostumado com aquela informação do plano espiritual. Mas absurdo na Terra é a vida da criatura humana, espírito imortal que todos nós somos, com a atenção totalmente direcionada apenas às satisfações físicas e orgânicas, aos condicionamentos biológicos, como se isso fosse vida. É por isso que esse slide que a gente está com ele aí na tela diz assim: a ilusão que se permite os indivíduos conceituando a vida como um acidente biológico é a grande responsável pelos disparates que ele engendram dor e sofrimento. Por trás dessa maneira infantil de observar a vida e a experiência humana, a criatura humana tem apenas aberto campos para problemas, dor e sofrimento, que se estendem durante a encarnação e que continuam depois da desencarnação. Continuemos. Somente a conscientização, a verdadeira individuação, permitem uma vida saudável na Terra e além dela, quando ocorrer o fenômeno da morte, em natural processo final desse ciclo biológico. Quando se fala aqui sobre conscientização e verdadeira individuação, Joana está fazendo referência aqui à percepção da vida naquele auge que é a proposta desses estudos de psicologia, que é o quê? Conseguirmos nos observar, inclusive em termos do próprio psiquismo, sem projetar nele a nossa identificação. O que normalmente a gente faz pelas atitudes ególatras ou quando a gente ainda não se percebeu como espírito imortal. Perceber-se como espírito imortal e ter a consciência de que a gente está para lá dos condicionamentos da personalidade, fruto da educação que tivemos na infância até a idade adulta, e que na verdade não representa a nossa essência de ser. Representam estereótipos da personalidade temporária que a morte irá renovar. Por isso é que eu vejo como muito forte aquela colocação de Paulo na carta dos Hebreus, quando diz assim: ao homem está destinado nascer uma vez só, e depois disso o juízo. Inclusive as pessoas que são evangélicas e não acreditam na reencarnação dizem: tá aí, tem coisa mais clara do que isso? Ao homem está destinado a nascer uma só vez,
e depois disso o juízo. Na verdade, a gente sabe que pela essência da palavra usada no grego, aliás, no hebraico, porque isso foi a carta de Paulo destinada aos hebreus, o que é que ocorre? Ser humano é usado para a mesma palavra, o mesmo vocábulo que se traduz por persona, por personalidade. A personalidade nossa está destinada a viver uma vez só e depois disso o juízo. E por que apegar-se à personalidade? Ao ego, às estruturas de identificação com gostos, tendências e valores transitórios da nossa experiência atual. Então vejam, quando aqui é dito somente a conscientização, a verdadeira individuação permite uma vida saudável na Terra, é porque, olha, vejam que coisa maravilhosa, quando a gente se liberta dessa mentira de se identificar com o ego, acabou-se os problemas. Todos. Desde os problemas emocionais, aos psíquicos e muito mais aos puramente orgânicos. Porque a pessoa se sente desidentificada com tudo isso. O que é que leva as pessoas a sofrerem muito ansiedade, amargura, frustração, mágoa, identificação com o ego? Quem se magoou foi o ego. E sabe o que é o ego? Em termos psicológicos profundos, nada. Está destinado a nascer uma vez só. E jamais a gente reencarnará com a mesma personalidade. Jamais a gente vai voltar para a Terra com a mesma personalidade. Então não tem com que estar apegado a coisa nenhuma. Nesse ponto de vista do estudo de psicologia é assim. Você primeiro se desapega totalmente das coisas materiais, porque essas sim é que são ilusão. Depois você vai para o segundo nível, os apegos do personalismo, que estão estruturados na área mental e emocional sua. E a partir daí, a vida fica leve. A questão todinha é essa. A partir daí, a vida fica leve. Porque toda a carga que a gente tem de estresse, de tensão, de ansiedade, de problema, toda essa carga está em cima das estruturas mentirosas da persona nossa. Mas essa questão da personalidade, isso é uma regulação, né? Você vai fazendo de acordo com as suas reencarnações. Você vai aí buscando a sua essência e se desvinculando dessas coisas transitórias. Isso é assim. Enquanto a gente não fizer isso, a gente gasta dinheiro com psicólogos, com psicanalistas, com especialistas na área que vão trabalhar as estruturas do ego. Vão lhe dar orientações, sugestões e vão lhe ajudar a superar frustrações que o seu ego lhe causou. Ou seja, enquanto a gente não fizer esse trabalho de despertamento profundo, a gente vai estar sempre precisado de médicos para o corpo, médicos para a mente, para o psiquismo nosso, porque haja coisa atrapalhada. A questão é essa. Enquanto a gente quiser estar envolvido em encarnações e reencarnações, procurando resolver problema, cria um problema e resolve outro, a gente vai estar sempre no campo da dor, do sofrimento, das frustrações, para que, de certo modo, chegue o tempo e o dia de a gente dizer assim: basta, eu não quero mais. Eu já percebi, tudo isso é ilusão, é mentira, é criação do meu ego, da personalidade que vai... Olha, o que eu quero compartilhar com vocês é que a estrutura da personalidade tem dia certo de morte. Desencarnou, você nunca mais vai reencarnar com a mesma personalidade. Agora tem problemas psíquicos que você, por si só, mesmo com mais conhecimento,
questão psicológica, você consegue sanar aquele problema. Por exemplo, distúrbio bipolar do novo. É dito pela psiquiatria que não tem tratamento, mas não tem cura. Pelo menos por enquanto. Verdade. Aí você tem um retardamento, você tem uma esquizofrenia, né? Que é controlável com medicação. Mas é uma coisa que você não fica curado. Então, você traz isso de outras encarnações, por condutas inadequadas que você teve, traz como uma prova e como expiação. Né? Mas veja, bem dentro do que nós estamos estudando aqui, não tem cura porque eles não buscam a causa. A causa é o espírito. A causa não é a personalidade atual, não é o ego atual. Nunca vão alcançar a cura de uma esquizofrenia, de um distúrbio bipolar, porque não estão indo na causa. Estão tentando resolver a questão dos efeitos. Oportunamente, eu estive fazendo uma pesquisa no YouTube e no Google sobre cura, por exemplo, de esquizofrenia. Tem alguns casos de pessoas que se curaram. Foi uma associação de medicamento com espiritualização. Há casos de cura. Mas aí é dentro dessa percepção aonde a pessoa procurou estabelecer a busca na origem. Aliando-se, inclusive, com o amparo de medicamentos. Mas foi na origem, resolveu o problema na origem. Então, a grande questão maior que se topa os distúrbios na área da psiquiatria é porque eles só trabalham no campo dos efeitos. A psiquiatria, quando é associada à terapia espírita, como existe em alguns hospitais no sul do país, logra êxito de recuperação plena em distúrbios graves, logra êxito no percentual elevado. Mas só lá, viu? Porque associa a terapia medicamentosa com os recursos espirituais, entre os quais, no caso espírita, passes, evangelho, fruto terapia. E quando olha, há uma eficácia quando junta todos os recursos. Aí, no caso, poderia entrar com tratamento, porque é para descobrir a causa. Terapia de vidas passadas. Há casos que acham viável, mas há muitos casos de doenças graves na área da psiquiatria que não é viável a busca da terapia de regressão de memória. Então vai depender muito não só do profissional, do médico que esteja atendendo, como do nível da doença que a pessoa está vivenciando. O bom, o ideal é que, em termos gerais, para qualquer um de nós que tem, em termos de equilíbrio, a relativa possibilidade de compreensão, inteligência, percepção, maturidade, de usar os recursos que aqui é colocado como prática da meditação, uso da oração, a meditação reflexiva, a abertura realmente a perceber a vida do ponto de vista espiritual, a gente pode, até certo ponto, ser o psicólogo de nós mesmos e o terapeuta de nós mesmos. Se realmente a gente abrir-se de forma sincera e consciente a uma melhora, a uma recuperação. Até certo ponto a gente pode ser o analista de nós mesmos. É claro que em distúrbios maiores a gente vai precisar da ajuda terapêutica de alguém a mais. Mas uma grande parte a gente consegue resolver conosco mesmo. Principalmente quando vamos tendo esse conhecimento que é trabalhado por Joana de Ângeles. Porque isso que a gente está comentando aqui, em termos espíritas, é bastante inovador. Porque não temos dúvida que na cabeça da maioria dos espíritas não existe essa história de individuação.
Individuação, por incrível que pareça, já era trabalhado por Jung. Isso que aqui a gente está estudando, muitos dos conceitos que a gente trabalha com Joana de Ângeles, é da psicologia de Jung, de Carl Gustav Jung. Ele usa termos como individuação, ele usa termos como luminoso, que é um termo pouco conhecido, estado luminoso, que é aquele estado de integração com a divindade. Isso já era trabalhado por Jung há muito tempo atrás. E que, nesses estudos de Joana de Ângeles, ela traz, às vezes acrescentando algo a mais que a doutrina espírita coloca. Mas muita coisa já era trabalhada na psicologia junguiana. Então, prossigamos. Prosseguindo o ser além da disjunção cadavérica, com a consciência de si mesmo, é natural permaneçam nele impressas as sensações e emoções amplamente vividas. Aquelas que lhe constituíram bênção ou desarmonia predominam com mais vigor, dando curso à vida, embora noutra dimensão. A questão é essa, as experiências que nós tivemos durante a encarnação, que se impregnaram fortemente de nossas emoções, que tiveram uma certa continuidade de atenção, de cuidado, de alimentação, elas passam para a realidade espiritual do ser, para o espírito desencarnado. E se forem emoções e sentimentos desencontrados, conflitivos e na área do sofrimento mesmo, vão gerar dor no além-túmulo. Porque o espírito leva para lá, em termos de corpo mental, aquilo que estruturou de forma mais profunda os seus hábitos, os seus condicionamentos. Isso em todas as áreas, né? É por isso que até oportunamente aqui a gente falou a respeito da própria língua que nós usamos, porque no plano espiritual mais próximo da Terra, as barreiras linguísticas continuam. E por quê? Devido às impregnações mentais dos espíritos que lá estão. Dessa barreira linguística, mas hoje a Terra ela é um exemplo do plano espiritual de uma forma mais avançada. É isso? É verdade. E hoje tem tradutores, aparelhos, que você está falando inglês, eu não sei falar inglês e ela está traduzindo simultaneamente. A tecnologia está cada vez mais avançando nesse aspecto. Verdade. Então, se a gente tem essa facilidade aqui na Terra, que é um planeta ainda que está começando a ficar em transição, por que a espiritualidade não teria outra forma de comunicação a não ser essa idiomática? Tem uma explicação. É porque aqui na Terra tem havido um avanço tecnológico e científico que nós não merecemos. Inclusive é por isso que a gente está numa iminência de uma terceira guerra mundial. É porque o avanço científico e tecnológico na Terra não acompanhou o avanço moral. Resultado, nós hoje estamos usando muitos instrumentos, inclusive esse que você citou na área linguística, que a gente não merece. Não merece em termos de ter um avanço moral à altura. Resultado, o plano espiritual é profundamente seletivo, porque é os próprios espíritos que estabelecem a seleção. Resultado, aqui na Terra a gente está usufruindo de uma possibilidade que, na medida que avança essa ciência, essa tecnologia, se o lado moral do homem não avança, o homem vai caminhando para a autodestruição, que é os grandes sinais de alarme que o plano espiritual fica mandando para a Terra. Então é isso que está havendo. Em todas as áreas, na área médica, na área da língua, como você disse, hoje em dia
tem equipamentos que a pessoa fala e faz a tradução na hora. Você vai para o país e faz a tradução na hora. A criatura humana está merecendo isso? Agora, isso... E lá não vai haver... Não, eu tô... Vai haver uma seletividade, dependendo É porque... do espírito, né? Não é que lá vai haver uma seletividade, é que a própria criatura humana estabelece a seletividade. Veja, hoje em dia tem muitas pessoas, mesmo tendo um nível moral inferior e espiritual, usufruem de possibilidades temporárias que outros não usufruem. Quando elas desencarnarem, elas vão usufruir? Muitas não, viu? Muitas vão quebrar a cara, porque precisarão quebrar a cara. Poderão aqui na Terra ter 1000 modos de facilidade que a tecnologia e a ciência dava a elas, mas elas mereciam ter? Ou era a misericórdia divina para ver até onde elas poderiam despertar e avançar espiritualmente, mas que se negaram a avançar? Então, há uma série de confortos, de possibilidades que hoje muita gente usufrui, que cá entre nós não mereceriam usufruir, porque não fazem jus a isso. Ao desencarnar, como é que elas vão estar? Vão estar Mas se Deus é dentro. justo, não haveria injustiça da gente ter, mas a gente não merece. É porque é assim, Deus é justo, mas é misericordioso. Se fosse por justiça, nenhum de nós estaria aqui encarnado. A gente está encarnado por misericórdia, que os nossos erros são grandes demais. Então, é uma justiça que se alia à misericórdia e ao amor. Porque se fosse por justiça mesmo, a gente, pelos erros que já cometeu em diversas encarnações, tem uma dívida impagável e não mereceria reencarnar. A gente sabe assim, que o ideal, como diz a irmã, o conhecimento intelectual está paralelo ao moral, mas a gente vê que o intelectual está acima do moral. Mas o intelectual também ajuda você a compreender o moral. Ou piora, porque muita gente usa o avanço tecnológico para o mal. Eu lembro disso até por esses equipamentos que agora estão se multiplicando, que é os chamados drones. Aqueles dronezinhos que voam feito um helicópterozinho pequeno, aquilo já tem sido utilizado como arma para matar gente à distância, detonar bombas à distância. Tem até aquele filme que a gente viu no Netflix. Como era o nome? Que aquele repórter ganhou. Depois eu lembro aqui. Era um filme, né, que mostrava o avanço tecnológico. O avanço aonde a distância de quilômetros por satélite controlava os drones para detonar bombas. Então a gente entendeu, a questão toda é que os avanços tecnológicos, eles properem a duas situações, o bem ou o mal. E como a predominância do lado inferior está imperando ainda no homem, tudo que vai se criando, quando olha, tem alguém usando para o mal. Mas eu vejo assim, a minha questão pessoal, né? Certo. Respeitando isso que você falou, tudo bem. Mas tem também esse lado construtivo, porque se a gente está no período de transição, muitos espíritos elevados estão reencarnando e vão reencarnar. Espírito com conhecimento intelectual elevado e moral também, para ajudar nessa transição. Né? A gente está aí nos 50 anos que a gente prorrogou para a Terra, para não ter a Terceira Guerra Mundial. Já acabou esse prazo, porque eu já vi sobre isso. Não, o clímax desse prazo está agora no segundo semestre de 2019. O clímax é agora a partir de julho. Até o final do ano, vamos dizer. É até o final do ano, porque é o período em que os astronautas foram a primeira vez à Lua.
aquele ponto ali foi o dia X de avanços tecnológicos e que abre os 50 anos. Aquilo foi no ano de 1869. 1969. E agora, no ano de 2019, completa os 50 anos. E aí, agora, nesse segundo semestre. Você já leu alguma coisa sobre Tesla? Sobre o quê? Tesla. Você não deixa de subir lá sobre a energia, que ela não é contínua, que ele disse o Wi-Fi. E nesse século passado, ele tinha uma capacidade intelectual, de conhecimento de coisas altamente elevadas, carro elétrico, por exemplo. Tudo foi ele, a base. E tem um site do YouTube que tem várias coisas que ele fala, de modo geral, sobre o universo, sobre as leis, que é bem interessante. E ele estava lendo o tempo dele. Aí muitos acreditavam que ele era extraterrestre. Eu acredito que ele era o espírito de outro poder também, porque veio com aquelas ideias. Eu lembrei agora. Hoje em dia que estão se concretizando. Snowden. Aquilo que eu estava dizendo a vocês do filme lá da Netflix é Snowden, Herói ou Traidor. E aí ele mostra o que a tecnologia já estava usando em termos de usar drones para disparar bombas lá pelo lado do Iraque, do Irã. Isso já faz tempo. A questão toda, que voltando aqui ao tema que nós estamos abordando, é que voltando aqui ao slide, aqueles que lhe constituíram bênção ou desarmonia predominam com mais vigor, dando curso à vida embora noutra dimensão. Então uma coisa é taxativa e certa. Aquilo que fortemente nós alimentamos em termos de condicionamento de hábitos representarão cadeias para o espírito desencarnado. Vínculos estabelecidos no seu psiquismo, geradores de necessidades ilusórias que ele vai manter até certo tempo. Continuando, a consciência que se apresenta culpada engendra mecanismos de reparação, que se transformam em pesadelos de arrependimento desnecessário, assim permanecendo como látego. Látego é sinônimo de chicote, inclemente, a impingir punição. Impingir é impor, obrigar. Aqui é algo que nós, inclusive, já andamos trabalhando o entendimento a respeito, que é aqui a questão de sentimento de culpa e de arrependimento. Na verdade, é uma espécie de armadilha do ego, ao qual afasta-nos temporariamente de assumir a responsabilidade de fato sobre algo que fizemos errado. Porque o grande exemplo nisso, que mais uma vez aqui já foi citado, é o apóstolo Paulo, de quando ele percebeu que estava errado, em vez de ele abrir um campo para culpa, para remorso, ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? E em verdade, para que a gente tenha essa abertura de realização que o apóstolo Paulo teve, nós precisamos trabalhar muito essa questão do despertamento de consciência, de individuação, de não querer estar se abrindo a mecanismos autopunitivos, de eu perceber que deu errado. Esse ponto. Continuando a ideia, essa temática diz o seguinte: o arrependimento deve constituir um despertar da responsabilidade, que convida à reconstrução, à renovação, à ação reparadora, sem aflição nem desdito.
Mas, olha, essa perspectiva consciencial de abertura que nós estamos comentando aqui, que Paulo teve, ela só é lograda alcançar quando a gente, de fato, se abriu a uma possibilidade de maturidade espiritual que não é tão comum. Porque o passado encarnatório nosso foi muito estruturado em culpa e punição, em errar e pagar, errar e de imediato sofrer consequências. Isso vem desde as experiências que é narrado na Bíblia pelos judeus no Antigo Testamento. Toda vez que eles se afastavam das leis de Deus, de Jeová, surgiam pestes, desgraças e escravidão. Quando eles voltavam a se realinhar com as leis de Deus e clamar pelo Deus único, surgiam libertadores, a terra voltava a dar bons frutos e boas produções e tudo melhorava. Isso estabeleceu no psiquismo ancestral nosso uma linha que é resultado da imperfeição humana bastante falsa. E que linha é essa? Sofrer, errar e sofrer. Autopunir-se. Só com Jesus, a partir do Evangelho do Cristo, é que se abriu um campo novo de percepção da realidade de Deus e de suas leis. Que é aquela realidade que há pouco nós estávamos citando aqui, que estabelece em um só prisma justiça, amor e misericórdia. E aonde, através de ações renovadas no bem, a gente recupera de fato o psiquismo em termos profundos em nós, sem engendrar mecanismos autopunitivos. Interessante quando a gente analisa friamente a questão do erro, da punição e da reparação, como é que eles são tão distanciados. Porque vocês vejam, alguém rouba, vamos para um crime mais leve, rouba outro, lhe dá um prejuízo bem grande materialmente falando, gasta tudo aquilo que roubou, é preso, e alguns diriam, foi preso para pagar. Pagar como? Se ele tivesse livre, ele ir trabalhando, ele ainda ia ter muita dificuldade de pagar aquilo que roubou. Ele foi preso, ele paga assim. Em termos até de lógica de justiça, a gente não paga assim não. Não, assim não paga não. E como é que a gente bota na cabeça que faz o mal a alguém e paga sofrendo? Sofrendo você não está pagando, você não está resolvendo o que você fez de errado, não. Você só resolve o que você fez de errado reparando, devolvendo, muitas vezes, se possível, com juros, o que você tomou ou roubou de outro. Aí você está pagando. Mas veja, devolver, reparar, sempre constitui atitudes e ações proativas de progresso e não de sofrimento. O sofrimento por si só não paga não. Mas esse tipo de percepção apenas começou a ser trabalhado a partir do Evangelho do Cristo. A gente tem um passado ainda tão grande em cima de achar que errou tem que pagar sofrendo, que isso ainda está muito dentro de nós. Mas não é assim que se resolve. Inclusive, quando nós analisamos o que é conteúdo nesse estudo de psicologia de Joana de Ângeles,
é de você resolver as questões suas do passado, do presente, através do despertamento de consciência no qual você esteja se integrando perfeitamente com as leis divinas e se tornando um canal do bem, do amor, da caridade para todos e para todos os momentos. Aí você resolveu a sua questão. Mas a história como você começou aí, essa questão deu o exemplo aí do Adams. Isso precisa ter uma consciência do indivíduo para o seu erro, para poder reparar. Porque tem indivíduos que não dá para conviver na sociedade. Porque ele rouba uma vez, rouba duas, depois sai para matar. Ele é combustível. Aquele que mata, o pistoleiro, ele mata por prazer. E vai matando, O psicopata, que exatamente. E tal. Quer dizer, tem que haver o freio. Não, aí é que está. Enquanto ele estiver nesse nível espiritual, ele não vai resolver o problema dele. E o problema dele, de fato, só vai começar a ser resolvido quando ele começar a despertar a consciência em termos de ser canal do bem, que é a forma dele reparar tudo que foi feito de errado. Quando a gente consegue despertar em termos de consciência e se integrar na harmonia com as leis de Deus, a gente estará no ponto ideal de resolução de tudo, através do bem, não é mais através do sofrimento. Isso é o que em física quântica chamam de salto quântico. Enquanto a gente estiver no nível de psiquismo mediano do mundo materialista, a gente não consegue dar esse salto. E é o único para resolver tudo. Porque enquanto a gente estiver num nível mediano, a gente está resolvendo um problema e criando outro. Você encarna, ajuda pessoas, resolve problemas com certos espíritos que agora estão na sua família, e aí cria problema com outros. Isso vai parar quando? Vai parar no momento em que a sua maturidade de consciência despertar e você se integre no caminho do bem e se torne veículo da fraternidade, do amor, em plena harmonia com as leis de Deus. Está tudo resolvido. Assisti. Aquele filme é bem futurista. Passou em 73, parece. Foi, eu me lembro desse filme. O que fazer o quê? Não, vai ser prova para o cara tirar o mal pela raiz. E que o projeto. A sociedade vai ficar tudo de volta. A sociedade não vai ser. É verdade. É um filme épico nessa área. É um filme futurista mesmo, E eu me lembro, eu achei esse filme na época, era um filme que fez, assim, teve muita bilheteria, né? Laranja Mecânica. Então, veja, é isso que a gente está comentando aqui, eu acho assim, em síntese, é o que é proposto, inclusive, nas grandes filosofias orientais, no budismo, no brahmanismo, no iluminismo, que é aquela história de você iluminar-se, despertar. Isso que a gente está tentando aqui logicar em termos de doutrina espírita é o que é trabalhado lá no Oriente em termos de você, pela meditação, pela interiorização, perceber o Maya da vida e acordar ou iluminar-se, integrar-se com a harmonia das leis de Deus e passar a ser um veículo do bem. Feito isso, tudo resolvido. Esse é o grande problema. No final do livro dos Espíritos, né, tem uma pergunta que a resposta é bem longa. É atribuída a 3 espíritos: Santo Agostinho, São Luís e Paulo o Apóstolo. E aí na parte referente a Paulo o Apóstolo, ele diz mais ou menos assim: reintegrar-se, com outras palavras, com a harmonia divina do Deus que está dentro de nós. É essa a meta.
toda a problemática existencial nossa é o retorno à casa do Pai, que é o despertamento por intenção, por vontade, abrir-se à harmonia com as leis de Deus. Esse é o objetivo total da nossa existência. Agora, tu estava falando aí, eu lembrei, assim, do budismo, que tem muita coisa espiritual, que bate com o espiritismo. E uma coisa assim que eu acho um atraso para a cultura que está buscando essa iluminação, né, é justamente a formação de castas, né, que ainda existe lá. E tem que eu esqueci da casta, que é classificada como história, que faz os piores trabalhos, que você não pode passar nem na sombra daquela pessoa, porque senão o seu dia vai ser ruim. Quer dizer, o ser humano ia achar que aquilo é natural. Né? Como existe também a metapsicose, né, que eu acho que eles ainda adoram, né? E você reencarnar como animal, quer dizer, contra a lei da evolução, né? É porque lá, tanto quanto aconteceu com o cristianismo, se estabeleceu o surgimento de diversas escolas dentro de cada uma dessas religiões. Estabeleceu-se também os conflitos de entendimento sobre o que, por exemplo, Buda mesmo ensinou, ou Krishna ensinou. Do jeito que a gente tem no cristianismo várias interpretações sobre a Bíblia, lá no Oriente surgiu várias escolas interpretativas do pensamento daqueles que deram origem à religião. Então, ocorre lá porque realmente, aonde tiver criatura humana, tem imperfeições. E tem o dedo, muitas vezes, da injustiça, por aí afora. Vamos continuar aqui. O sofrimento no além-túmulo também assume condições chocantes, quando o desencarnado, através da perturbação do após-morte, entrega-se às ideoplastias do cotidiano, construindo psiquicamente um clima e uma realidade nos quais se envolve, proporcionando o prosseguimento de estado orgânico com as suas difíceis conjunturas, agora em situação diferente. Se aí é em situação diferente. O que eu acho assim, fazendo um comentário desse texto, curioso é que nós percebemos, pela informação espírita, o quadro de realidade da vida pós-morte muito parecido com aquele da nossa vida durante a encarnação. Sofrimentos, necessidades, problemas, em grande parte semelhantes. Aqui na Terra, durante a nossa encarnação, há muitas pessoas que, por exemplo, não têm problemas financeiros, e aí tem problemas afetivos. E esses problemas afetivos estragam as facilidades materiais que elas poderiam ter. Outras não têm problemas afetivos, têm problemas de saúde física, orgânica, e impede de usufruir a facilidade material. No plano espiritual, depois da morte, aonde o corpo físico é substituído pelo corpo espiritual, esse corpo espiritual vai apresentar necessidades, desequilíbrios e problemas, variável de espírito a espírito. Fora as questões emocionais, espirituais, sentimentais que ele não resolveu durante a encarnação. Qual a diferença? Em essência nenhuma. Do outro lado, os espíritos continuam, na grande maioria, com medo de morrer. Do lado de cá, os espíritos, na grande maioria encarnados, identificados com o corpo, com medo da morte do corpo. Sociedades, escolas e religiões, semelhantes ao redor da Terra nas colônias e cidades espirituais materializadas. É um bocado de situação que
mostra a nós uma coisa que é básica e que a gente tem estudado muito aqui. Resolva seu nível de paz e de felicidade agora. Se a percepção sua da sua vida tem sido desgastante, ruim, infeliz, resolva isso. Isso vai lhe acompanhar depois da desencarnação. É agora que tem que ser resolvido. A revelação espírita, ela é muito premente nesse sentido. Nós temos a bênção de ter recebido detalhes da realidade do mundo espiritual nas obras de André Luiz, para que a nossa vida agora, a encarnação atual nossa, ganhasse um nível de qualidade, de possibilidades que de outro modo nós não teríamos. Mas aí muitas vezes nós mesmos espíritas queremos usufruir dessas informações como uma espécie de entretenimento, de subsídios ou de conhecimentos que só irão ter utilidade quando nós desencarnarmos. E vejam que paradoxo, que coisa anormal e conflitiva. Se o que é revelado para nós do mundo espiritual, nos livros de André Luiz, fosse de interesse para quando nós desencarnarmos, esses livros e essas informações não teriam vindo agora durante a encarnação. Se vieram agora durante a nossa encarnação, é porque é para ser usado agora. Se é para ser usado agora e tratam de uma realidade pós-morte, é porque na realidade que nós estamos tendo atual, nós somos convidados a fazer uma série de experiências e de percepções inéditas que antes não tinham sido feitas, com base nesse conhecimento que André Luiz, por exemplo, nos traz sobre o mundo espiritual. Mas aí não poucas pessoas leem as histórias, tomam as informações como sendo experiências que não dizem respeito a elas, dizem respeito a quem vivenciou. André Luiz mesmo, o Alexandre, o Alísias e outros espíritos que aparecem nos livros dele. É um absurdo. Essa forma de encarar é um absurdo. Então, no além-túmulo, perturbações, dificuldades, estabelecidas nas ideoplastias do cotidiano. Vejam, essas ideoplastias do cotidiano têm uma história bem curiosa sobre isso naquele livro Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira, que são as ideoplastias de um espírito que vai ser socorrido pela mediunidade de desdobramento de Joana e que ele recebe o pseudônimo de Pedrinho, Pedro. Tinha sido alguém que viveu na época da escravidão. Tinha recebido a alforria, a liberdade, tinha um casebrezinho onde cultivavam as hortaliças, cultivavam as plantas que vendia para o sustento dele. Ele fica doente. Uma doença grave, era uma espécie de câncer mesmo. E não consegue mais trabalhar. Aí ele tinha dívidas com o mercadinho que fornecia sementes, fornecia aquilo que ele plantava para servir de alimento para ele pagar o mercadinho. Chega o ponto que ele morre, desencarna. Mas o psiquismo dele, em termos de vida, estavam tão fortemente vinculados àquela casinha, ao corpo físico que ele utilizou, que passado anos, ele continuou naquele mesmo local físico. A casinha dele foi derrubada, foi construída uma casa nova, mas o espírito criou o que aqui é chamado de ideoplastia, a somatização fluídica da casa dele, dentro de uma casa nova. Eu não vou contar a história, que a história é longa, fica só a sugestão
de leitura do livro Recordações da Mediunidade. Ivone paulatinamente vai conversar com ele, vai orientar ele durante desdobramentos, até que ele consiga ser socorrido e afastado daquele ambiente físico para ir a um hospital no plano astral, para ser tratado. No corpo perispiritual dele, ele mantinha a chaga da doença que levou ele à desencarnação. Então, o psiquismo, você imagina o psiquismo de alguém que alimenta um vício durante 10, 20, 30 anos e desencarna. As construções do psiquismo dele vão estar muito vinculadas àquilo que durante anos e anos ele habituou-se a construir psiquicamente. Não é fácil resolver a questão quando passa para o lado de lá. É por isso que é dito a nós de forma muito veemente: resolva suas coisas aí. O Evangelho, inclusive, tem uma passagem figurada muito interessante que se coloca muito nisso, quando Jesus diz a seus apóstolos: resolva com o seu adversário enquanto está com ele no caminho, para que você não seja entregue ao oficial de justiça, que depois vai lhe entregar ao juiz. De lá não saireis enquanto não pagares até o último ceitinho. Quer dizer, há muitas aplicações dessa passagem, até em relação a vícios e desequilíbrios que a gente tem. O vício se estabeleceu no corpo, aproveita enquanto está no corpo, para largar e renovar-se. Porque quando passar para o lado de lá vai ser bem mais difícil, bem mais complicado. Continuando. Prolongando a ilusão carnal com todos os seus ingredientes perturbadores, que são resultados do apego à matéria, de que não se libertou realmente, apesar do fenômeno biológico da morte. Então, prolonga-se a ilusão carnal de todos os ingredientes perturbadores. É porque é assim, vejamos bem. Aquilo que a nossa consciência percebe como errado, perturbador, se nós não corrigirmos, aquele fato ou aquilo que vem a se estabelecer em termos de repetição, é como se ganhasse profundidade e arranhasse de uma forma mais forte as trilhas do psiquismo nosso. É como aquilo que antes era muito usado nos chamados discos de vinil. Os discos de vinil facilmente é percebido as reentrâncias que compõem todo o áudio do disco e que normalmente era repetido, era reproduzido quando a agulha passava sobre aquelas reentrâncias. Aquelas reentrâncias é o que a gente faz conosco mesmo, no psiquismo nosso, quando a gente tem um vício, um hábito, uma atitude ou um comportamento que a consciência nossa diz: não faça, está errado. E você faz, é como se você fizesse um suco, um rastro profundo, né, no campo magnético do seu psiquismo. Resultado, vai ser complicado de você resolver isso depois, principalmente quando estiver desencarnado. Prolongando a ilusão carnal com todos os ingredientes perturbadores que são resultados do apego à matéria. A questão toda, para a gente ter uma síntese aqui, bem fácil de compreender de tudo isso que a gente está conversando, que é assim, vejam só. Nós começamos a caminhada evolutiva nossa no átomo, né? A gente evolui do átomo, da matéria bruta,
para o reino vegetal, para o reino animal, para o reino nominal, para o reino angelical, né? Para os espíritos puros. Aí vejam, na passagem do psiquismo nosso, pelos reinos anteriores, ele de fato só se verifica, se conclui pelo senso de superioridade e domínio. O reino mineral é dominado, é aproveitado pelo reino vegetal. O reino vegetal é dominado e aproveitado pelo reino animal. Depois vem o homem, depois vem os anjos. A problemática nossa toda, em termos espirituais, é quando as coisas materiais, que eram para estar sob o domínio do nosso espírito, passam a dominar o nosso espírito. Está aí o problema. O problema de um vício, de um desequilíbrio moral, é só um. Circunstâncias materiais, energias que eram para estar sob o domínio do nosso espírito, passaram a dominar o nosso espírito. Por conivência e falta de governo nosso. Aí a gente paga por isso. Quando se atinge, como todos nós estamos no reino nominal, aspirando à elevação a reinos mais à frente, aquilo que a gente já vivenciou tem que estar sob o domínio nosso. Não é possível, como se estabelece, infelizmente, um vício dominar pela repetição e satisfação orgânica, dominar o espírito. E o espírito se submeter à matéria. E quando o espírito está ali se submetendo à matéria, aí ele vai sofrer. E vai abrir campos para o estabelecimento de situações infelizes. Porque ele permitiu que a sua liberdade fosse tomada. É por isso que aquela grande figura do Cristo Salvador, que é sinônimo de libertador, porque ele vem libertar o quê? Ele vem nos dar todas as possibilidades de liberdade sobre tudo que seja de jogo material. A matéria tem que estar sujeita ao espírito. Aonde a matéria dominar o espírito é escravo e vai sofrer. Por estar submetendo a sua liberdade a um reino inferior. É essa a questão maior nossa. Na medida em que a gente vai tendo essa consciência de que, olha, eu sou espírito, eu tenho que estar dominando as coisas que são inferiores a mim. A matéria, os instintos, as necessidades orgânicas têm que estar sob o controle do espírito. E quando o espírito perde esse controle, ele se escraviza. É por isso que a matéria luta contra o espírito. Paulo usa muito essa figura de linguagem nas suas cartas. O espírito tem que estar dominando a matéria. A matéria não pode dominar o espírito, em aspecto nenhum. Porque daquele que for dominado, sereis escravo. Às vezes Paulo usa até essa expressão em algumas passagens. Que aquilo que domina a gente é escravo. Pois não. Clênia. Não é ignorância. Não é ignorância, amor. É isso que está aí. É. A questão toda é que quando a situação é apenas fruto da imaturidade, como sinônimo de ignorância, não tem o peso de sofrimento que tem quando a consciência começa a ter maturidade e por si só é chamada a se impor. Exatamente, quando Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é no sentido de que a verdade primordial de que tu és espírito, né, eterno, e que tem vivido. E isso é libertador. Ô, Soares, Pois não. Eu era não aí, falando, mas eu teve esse pensamento agora na minha mente. Ótimo. Um ditador, uma pessoa do mal, aquele ditador maléfico que comete atrocidades. Certo. E recebe uma carga muito
muito grande de energia, de pensamentos. Verdade. E esses pensamentos, como é energia, e como a obsessão de encarnado para encarnado, esse indivíduo fica obsediado. Em verdade, veja, a todo momento nós interagimos com os espíritos encarnados e desencarnados, a todo momento. Quando essa interação é com espíritos que passam a ter controle sobre a nossa vontade, estabelecer essa obsessão. Porque em termos de compartilhar, de receber influência, a todo momento a gente está recebendo influências de espíritos encarnados e de espíritos desencarnados, a todo momento. Mas isso não significa que se estabeleceu uma obsessão. Mas a partir do momento em que uma vontade estranha passa a se impor sob a nossa vontade, aí se estabeleceu um quadro obsessivo. E que pode ser engendrador de crimes, de desequilíbrios morais graves. Mas aí o que é que houve? A gente cedeu a nossa vontade a uma outra vontade. Naquele momento a gente se torna corresponsável, porque a gente cedeu a nossa vontade. Vamos aqui para o último slide do nosso estudo de hoje. É indispensável a libertação dos condicionamentos materiais, disciplinando a mente e a vontade, de modo a adaptar-se de imediato à vida além da vida. Veja, a grande questão para que a gente viva bem no plano espiritual é ser um espírito que é dono da sua vontade. Se de fato isso a gente já estiver trabalhando durante a encarnação, se através do trabalho de despertamento espiritual, de conscientização, de vivência do Evangelho do Cristo, a gente passa de fato a ser dono do que a gente pensa, do que a gente quer, do que a gente sente, o trabalho está realizado. Você entrará no plano espiritual para dar prosseguimento àquilo que você já fazia durante a encarnação. A questão toda só se complica quando durante a encarnação a sua vontade é a vontade da Maria, vai com as outras. Os outros é que dizem o que você tem que fazer, o que sentir. Se os outros lhe tratam mal, você se sente mal. Se você é alvo de uma ingratidão, você se sente frustrado, os outros mandam em você. Se as suas emoções, a sua vida é controlada pelos outros agora durante a encarnação, quem dirá depois da desencarnação? Porque você estará sendo, como se diz popularmente, casa de mãe Joana, onde todo mundo que chega manda. Tem até uma expressão bem interessante sobre isso de Emmanuel, que ele diz assim, olha, se você não exerce o domínio da sua vontade, do seu pensamento e do que você sente, a sua casa espiritual é como uma casa com a sala aberta a todos que passam pela rua. Então, uns entram, chega, faz o que quer e vai embora, esculhamba, desorganiza. Não há ninguém que feche a porta, que exerça controle, aí outros chegam e controlam. Porque é aquilo, ou nós assumimos de forma consciente o direcionamento da nossa vida, ou outros vão assumir, encarnados ou desencarnados. Ah, você não sabe o que quer? Não, se preocupe não, outros vão saber por você. E quando você menos pensar, você está fazendo a vontade dos outros. Então, voltando aqui a esse slide, é indispensável a libertação dos condicionamentos materiais, disciplinando a mente e a vontade, de modo a adaptar-se de imediato à vida além da vida. Então, essa adaptação é para começar agora. Né? À medida em que a gente vai se tornando espíritos mais conscientes, mais atentos ao que pensa, ao que sente, ao que quer, nós estaremos fazendo um treinamento que vai nos habilitar de forma certa a, passando para o plano espiritual, dar prosseguimento ao tipo de vida que a gente já estava tendo agora, ao nível de consciência que nós já estávamos trabalhando.
É esse o nosso alvo maior. Nós ainda iremos concluir o capítulo e o livro no próximo encontro. Será a plenitude. Mas posteriormente será o livro Momentos de Saúde e Consciência, que inclusive já tem 2 capas dele. Tem essa capa e essa outra capa também. Essas mudanças de capa desses livros de Joana de Ângeles, da série psicológica, fizeram há muito tempo atrás eu ler o mesmo livro achando que estava lendo um livro novo. Bom, fica aí o aviso, porque é o mesmo livro com capas diferentes. Vamos para a prece de encerramento, do nosso estudo. Elevando a Jesus o pensamento, eu vou pedir aqui a nossa irmã Silmara para fazer a prece de encerramento.